Olá pessoal, mais uma vez uma alegria estarmos aqui juntos para a parte 3 do remédio. Vamos hoje adentrar um pouco as questões psíquicas que envolvem essa fé que define as curas, que define as nossas conquistas. Como é que isso funciona, como é que isso procede, para que nós possamos caminhar com mais segurança nessa fé que nos auxilia tanto, que nos fortalece para continuar firme na caminhada de sermos vencedores. Primeiro nós precisamos entender o que é psíquico. A psique, segundo Aurélio, é a alma, o espírito. Então toda vez que nós falamos de uma questão psíquica, nós estamos falando do espírito. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, numa orientação que ele intitula de O Remédio, ele nos traz uma informação que vai embasar bem os nossos entendimentos. Ele nos diz o seguinte: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Olha o que Emmanuel nos traz. Primeiro ele afiança o que ele está dizendo. O que é afiançar? Quando uma pessoa afiança outro, ele garante que se o outro não fizer, ele vai fazer. Então ele garante que o número de enfermidades sem interferência psíquica, ou seja, psique, alma, espírito, sem interferência das questões espirituais, são muito pequenas. O nosso espírito é determinante nas dores, nas doenças, nas dificuldades que nós convivemos com elas. Emmanuel continua: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Olha o que ele nos traz. Muitas coisas que nós olhamos para o nosso corpo, para o nosso organismo e falamos isso é uma doença orgânica, ela está só refletindo um estado espiritual. As vibrações, um desequilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que reflete diretamente no ponto mais fraco, que nesse momento, enquanto aqui encarnados, é o nosso corpo, é a carne, é o ponto mais fraco. E Emmanuel continua: qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Lógico, bem racional. Olha, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, por exemplo, com álcool, é com ele que eu consigo aliviar as minhas dores, as minhas dificuldades. Esse desequilíbrio meu, interno, da minha alma, que convive com aflições, angústias, a dor, seja lá qual for, que eu não consigo resolver. Eu, utilizando o álcool, eu vou aliviar, bem entre aspas. E qual vai ser a minha zona mais vulnerável a partir daí? O meu fígado, o coração. Então, a partir desse momento, dessa atitude, dessa ação que eu tomei para comigo mesmo, eu determino pontos no meu corpo em que vão sofrer diretamente os meus desequilíbrios. Os desequilíbrios que partem do meu espírito. Olha a influência psíquica diretamente na nossa carne, no corpo, no organismo. E Emmanuel continua: em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Corroboramos com o que nós acabamos de dizer. E ele ainda completa de uma forma bem dura para nós: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Olha como Emmanuel nos traz a informação de como somos responsáveis pelas doenças, pelas dificuldades que nós convivemos com elas.
Muitas pessoas, muita gente prefere olhar e buscar direcionar a responsabilidade por uma má formação congênita, uma série de outras questões. Nunca a condição vibratória em que ela convive. É muito complicado. Se sou uma pessoa que convivo com ódio no meu coração, por exemplo, não tem como. Aquele que será primeiramente bombardeado com essa energia sou eu. É o meu sentimento. É aquilo que eu estou me alimentando. O alimento que eu vou direcionando a esse organismo, eu vou preservando ou eu mesmo vou destruindo esse organismo. É preciso olhar com muito carinho como é que eu estou vibrando. Isso vai determinar as doenças ou as dificuldades que eu vou conviver daqui para frente, que vamos conviver daqui para frente. Se eu vibro bem, eu consigo uma conexão melhor com o alto. Essa conexão vai me trazer uma energia mais positiva ao meu redor. E isso vai fazer com que eu conquiste espaços que eu não conseguiria conquistar caso eu me encontre numa vibração mais complicada. Da mesma forma, acontece quando fazemos o contrário. Se eu estou vibrando uma energia complicada, pesada, o meu organismo vai sentir os mesmos efeitos. O nosso pensamento e os nossos sentimentos determinam tudo na nossa vida. André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, nos traz a seguinte informação: nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Toda agitação produz ondas. O nosso pensamento produz ondas. O nosso sentimento produz ondas. A intensidade é definida pelo tamanho do nosso envolvimento nesses sentimentos, nesses pensamentos. Olha, nós precisamos raciocinar da seguinte forma: se nós, num lago, nós jogamos um graveto, vai produzir ondas pequenas. Mas se nós jogamos um tronco bem grande de uma árvore ou uma pedra bem grande, vai produzir ondas bem extensas. Assim também é a nossa vida. Se nós nos entregamos, se nós nos colocamos na condição de vivenciar, por exemplo, muito ódio, essas ondas vão fluir. As pessoas que chegam perto da gente vão sentir. Já perceberam que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e se sente incomodado? Essa pessoa às vezes está vibrando, vamos dizer assim, não muito bem. A mesma coisa as outras pessoas sentem conosco quando nós nos encontramos em desequilíbrio. Se Emmanuel afirma que não existe doença sem uma intervenção psíquica, ou seja, doenças somente orgânicas, sem intervenção das dificuldades espirituais, André Luiz determina que toda ação produz uma reação qualquer. E André Luiz continua no Mecanismo da Mediunidade com a seguinte informação: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Gente, dá para perceber essas informações que André Luiz nos traz, que a nossa mente, o poder que o espírito exerce na questão material é muito maior do que nós podemos imaginar. Essas energias emanadas pelo nosso espírito determinam o que nós somos. É preciso compreender que se nós ficarmos presos a determinados pensamentos ou a outros sentimentos, isso vai nos trazer
perdas terríveis. Se nós erramos num passado e ficamos presos na vergonha desses erros ou achando que nós não deveríamos ter feito, seja lá da forma que for, ficarmos presos a esse erro, nós vamos emitindo as mesmas vibrações que nós emitimos lá quando aconteceu o erro. E se essas vibrações nos provocam dores ou danificam, bombardeiam o nosso organismo celular, vão continuar bombardeando enquanto assim nós continuarmos pensando. É preciso mudar um pouco a forma de enxergar as coisas. André Luiz continua ainda em Mecanismo da Mediunidade, sendo o pensamento força sutil, inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim: a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Olha, o pensamento, sendo força inesgotável do espírito, pode ser categorizado com faculdades de autoplasticização e autoexcitação inimagináveis, ou seja, podem fazer coisas que nós nem conseguimos imaginar, nem passa um fio de pensamento do que pode ser feito. Opa, aí a gente começa a lembrar de Jesus, né? Força sutil do pensamento, determinante, determinando que algo aconteça, que algo seja. André Luiz continua em Mecanismo da Mediunidade com a seguinte informação: temos assim as variadas províncias celulares sofrendo o impacto constante das radiações mentais, a lhes absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia, são associados e desassociados, conforme a direção que lhes imprima a vontade. Voltamos um pouco lá no que nós falamos quando Kardec determina a vontade aliada à fé pode fazer coisas inimagináveis. André Luiz explica como isso acontece. Acontece que essa emissão de energias, esse trabalho, essa transformação que se dá é determinante de acordo com a vontade de cada criatura. Nós precisamos aprender a desejar. Precisamos aprender a escolher melhor aquilo que nós vamos definir como algo importante para a nossa existência e aplicar verdadeiramente a vontade nesse caminho, nessas circunstâncias, para que tudo aconteça. Fé, certeza, aliada à vontade, determinante para que as coisas aconteçam. É muito interessante como que as coisas se procedem. Se nós abrirmos o campo da visão, nós vamos entender por que o Cristo nos traz a informação de que podemos fazer o que Ele faz e muito mais. Se nós buscarmos a compreensão de como tudo isso acontece, aliando a fé à vontade, um monte de sofrimento, um monte de dores, um monte de circunstâncias que hoje nós consideramos que não são boas, vão deixar de existir, porque nós vamos ser determinantes nesse novo caminho sem dor. Nós precisamos avaliar melhor como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Kardec afirma que uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. Se nós definirmos que algo deve acontecer, tivermos a certeza de que isso é bom, imprimimos a vontade, ou seja, aconteça o que acontecer, se é chover canivete, nós vamos sair com guarda-chuva de ferro e vamos com todas as nossas forças. Não tem jeito, vai conquistar. Vamos lembrar, por exemplo, Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. Ali ele tomou uma decisão, várias situações para impedi-lo de seguir o caminho, mas ele definiu
e colocou a vontade de sair vencedor maior do que tudo e a certeza de que ele estava no caminho certo. O que aconteceu no final? Conquistou. Assim funciona conosco para todas as questões. Nós estamos focando a questão de cura das dificuldades, das moléstias, dos fantasmas, das dores que nós convivemos com elas. Mas isso é para tudo na nossa vida. É para tudo. Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, ele completa: a vontade atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas sofrem transformações. Está aqui o milagre de Jesus. Kardec deixa bem claro que agora como que aconteceu os milagres de Jesus? A fé do curado, a vontade de Jesus, aliado com ações diretas nas propriedades íntimas que sofreram transformações. Aquele que não enxergava, começou a enxergar. Dá para entender esse movimento energético que envolve todas as criaturas? Dá para entender agora como precisamos fortalecer a nossa fé na certeza, como que precisamos definir os nossos caminhos para que a vontade possa ser imprimida com muita força e assim chegarmos nos pontos que almejamos. Olha, e o nosso corpo físico é reflexo das nossas emanações espirituais. O que nós somos? Deus me criou e me criou para existir eternamente. Se eu vou existir eternamente, esse corpo aqui não vai me acompanhar. Se esse corpo não vai me acompanhar, eu não sou isso. Eu estou assim. Eu sou o quê? Eu sou o que vai viver eternamente, que é o quê? O Espírito. Para resolver as nossas dificuldades, nós precisamos ir nos problemas espirituais, nas dificuldades da nossa forma de enxergar as coisas, da nossa forma de desejar as coisas. Nós temos que parar de fazer pelo que nós estamos e começar a fazer pelo que nós somos. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Olha que lindo que André Luiz nos faz. Que o médico que advire, que com certeza já existem muitos por aí, vão se utilizar muito mais da compreensão de todos esses processos energéticos para poder definir e prescrever o caminho que a criatura deverá seguir para se curar. Então eu pergunto, nos basta essa fé aliada à vontade e essa compreensão de todos esses processos para sairmos vitoriosos? Paulo de Tarso nos traz a seguinte informação: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho
em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Paulo, corroborando com todo o processo que nós trouxemos até agora, determina que sem amor nada funciona. O amor que impulsiona todo esse universo. Ótimo, então, agora que sabemos que precisamos ter certeza que a nossa vontade precisa estar linkada a essa certeza, a essa determinação, que a compreensão é de extrema importância, mas é o amor que vai impulsionar para que possamos realmente conviver de forma plena numa conexão segura e constante com nosso Pai Celestial. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui esse estudo, o remédio. Esperamos que tenhamos elucidado vários pensamentos, que tenhamos conseguido atingir vários corações. Pedimos que façam a sua inscrição no nosso canal, deixe seu like. Que Jesus nos abençoe muito, muito, muito e sempre.